Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Obrigado mais uma vez, telespectador, telespectadora, por estarem conosco aqui no programa As Chaves do Paraíso, quando nós procuramos conversar, dialogar sobre a religião islâmica. Nós estamos passando um momento muito importante no calendário religioso islâmico, que é o período dos 10 primeiros dias do mês de Muharram, o primeiro mês do calendário lunar. Durante esses 10 primeiros dias de Muharram, nós lembramos com pesar, com tristeza, e nos vestimos de preto, inclusive, em luto pelo Imam Hussein, alayhi salam, neto do profeta, aquele revolucionário que se levantou contra a opressão e a tirania, levantou o estandarte do Islã e por ele lutou até o final. Na semana passada, no programa anterior, falávamos sobre uma nova fase que veio nessa manifestação e nessa rememoração da Ashura, que é a fase que vem logo após o martírio do Imam Hussein. E quem vai contar essa história para nós, inclusive a importância das mulheres nesse evento tão importante, é o nosso querido líder espiritual, nosso guia na comunidade islâmica de Curitiba, do Paraná, do Brasil, o Maulena Sheikh Muhammad Rida, alayhi salam. Maulena, seja bem-vindo. Obrigado. É uma satisfação estar com o senhor aqui. Alayhi salam é um termo que nós usamos para os imãs. Alayhi salam, né? Alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A paz esteja com vocês. Vamos continuar que estávamos falando sobre a história após do martírio do Imam Hussein, alayhi salam. Então, no 10º dia no mês de Muharram, o Imam Hussein, alayhi salam, naquela tragédia, foi martirizado. Os ensinamentos sobre o martírio do Imam Hussein, alayhi salam, não cabem até num volume de um livro só. Temos que falar muito, e falaram. Tem milhares de livros sobre a Ashura. Os livros da história já contaram como o imam foi martirizado, quem o que falou, o imam o que respondeu. Tudo isso está registrado. O nosso tempo não vai permitir que nós falemos tudo, mas um pouco que conseguimos, já explicamos em geral o que aconteceu. Depois que o imam foi martirizado, como é costume de opressores até atualmente no mundo, quando eles fazem uma coisa pequenininha, querem exagerar, e mostrar como uma grande vitória para eles e para o governo deles. Então Yazid não é uma exceção, é a mesma coisa. Ele também, quando matou Imam Hussein com 100 pessoas só, e com um monte de crianças e mulheres, quis mostrar que conseguiu uma vitória grande para ele. Porque na aparência também era assim. Imagina uma pessoa como Imam Hussein. Então, se adversário dele, no governo, que se uma pessoa só tivesse o poder e posição para sentar no lugar de Yazid, foi Imam Hussein. Então, para ele foi grande. Mas matar uma pessoa que só tem 100 companheiros não é uma grande vitória. Ainda matar desse jeito, que é uma massacre que aconteceu. Eles queriam fazer um genocídio em Karbala. Eu uso essa palavra e vocês sabem por que estou usando. Só o único filho do Imam Hussein que foi vivo, foi Imam Zain al-Abidin, alayhi salam, e que as pessoas achavam que aquele filho mais velho do Imam Hussein era para ser imam. Então achavam que já mataram o imamato.
mas não conseguiram. E este filho de Imam Hussein, mesmo sendo um jovem, né, naquele dia, por doença que Deus concedeu para ele, para proteger ele naquele dia, não conseguiu guerrear, então sobreviveu, né? E continuou a linhagem do imamato. Mas a missão deste filho é imam, a pessoa mais importante do Imam Hussein, também começou depois do martírio do Imam Hussein. Essas duas pessoas, personagens, Sayyida Zainab, Sayyida em árabe significa senhora, senhora Zainab, né? E Ali ibn al-Hussein, Ali filho de Hussein, Imam Sajjad. Sajjad é o apelido dele. Sajjad é porque ele fazia muita prostração, colocava a testa no chão perante Deus. Então ganhou esse título, Sajjad se chama, apelido dele. O nome dele é Ali. Essas duas pessoas começaram um trabalho muito importante, porque se deixassem o martírio do Imam Hussein em Karbala, essa história ia morrer naquele deserto e ninguém ia saber o que aconteceu e o que fez o Imam Hussein. Porque a narração nos eventos históricos é muito importante. O senhor sabe isso muito bem. Quem tem a primeira narração e como narra, né? Então, isso que posso dizer para todo mundo entender o que Sayyida Zainab e Zain al-Abidin, Imam Sajjad, Ali ibn al-Hussein, essas duas pessoas fizeram, especialmente Imam Sajjad, foi isso, a primeira narração. Eles pegaram tudo o que Yazid queria fazer, mostrar como uma vitória para ele, eles estragaram. Então, começou com Sayyida Zainab, essa mulher, grande mulher, importantíssima mulher no islamismo, que se não fosse ela, a história do Imam Hussein ia ser enterrada em Karbala também. Inclusive, Maulana, se o senhor me permite fazer uma interrupção, mas só para complementar o que o senhor está falando, ela enfrentou Yazid na corte. Sim. Damasco, tem uma fala dela que é impressionante, é muito Sim. impactante, né, a Sim. respeito de tudo isso. Sim. Eu também vou aproveitar agora, mostrar este livro também, Os Direitos das Mulheres no Islã. É porque nós estamos falando agora sobre uma grande mulher, importante mulher no islamismo, a senhora Zainab, né? Então é bom, quem quiser saber sobre os direitos das mulheres no Islã, é um livro, entre outros livros que existe, é este livro que um grande autor islâmico, que também foi martirizado, Ayatollah Mutahhari, escreveu, um dos melhores obras que existe para quem quiser aprender sobre direitos das mulheres no islamismo. Também, e onde é possível obter o livro, Maulana? Também a diretora Ar-Risala fez este livro. Quem quiser só pesquisar na internet, no site deles também, para ter este livro. Nós também vamos colocar para vocês no programa. Agora, Yazid o que fez? Depois que mataram o Imam Hussein alayhi salam, ficaram aquela noite. Agora, na história do Imam Hussein alayhi salam, nós temos que observar três aspectos importantes. Emoção que as histórias tristes da Ashura, como mataram o Imam Hussein, privaram de água, mataram um neném, mataram Ali al-Akbar, os sobrinhos do Imam Hussein, né? Tudo isso emocionante, as crianças, o que passaram, né? Tudo isso. Outra parte é parte lógica da história do Imam Hussein, né? Aspecto lógico, os motivos por que aconteceu a Ashura, né?
Que eu tentei indicar só um, né? Qual foi o motivo e lógico do Imam Hussein para dizer não, né? Por que Imam Hussein fez tudo isso? E também outro aspecto que é coragem, vamos dizer, né? A parte brilhante da história. Porque Imam Hussein não foi uma pessoa humilhada que um grupo espancaram e mataram e acabou, ele fez nada. Não, ele guerreou como um homem guerreiro. Esta parte também é muito importante. E na hora que Imam Hussein deu um sermão, ou irmã do Imam Hussein deu um sermão, como o senhor indicou, são partes que... Tá. Aquela noite que mataram Imam Hussein foi uma noite mais triste e difícil para a família do profeta e para xiitas no mundo. Imagina, mataram o imã, mataram os filhos, mataram os companheiros, tudo está no chão. As pessoas achavam que eles são covardes, são pessoas desviadas da religião, né? Exércitos de Yazid foram convencidos assim, que achavam que a gente está matando, guerreando contra uma pessoa que saiu contra califa legítimo da religião, né? Então foi uma noite difícil. Imagina crianças, imagina próprio irmão Sajjad ainda doente, e Sayyida Zainab aquela noite fez um papel muito importante, juntou tudo a família, conseguiu controlar a situação. No dia seguinte, terceiro, agora o exército de Yazid enterrou os soldados deles e deixou o Imam Hussein no chão e cortaram as cabeças dos companheiros e dos filhos do Imam Hussein, tudo família, próprio Imam Hussein, colocaram em cima de lanças e começaram aquela propaganda que eu indiquei. Cidade por cidade, levando a caravana, cabeças do Imam Hussein, família do Imam Hussein, companheiros, cidade por cidade, e mulheres, esposa, irmã e famílias dos companheiros, crianças, todos colocaram prisionados, né? Levando cidade por cidade, mostrando que vejam que o califa conseguiu vitória contra uma pessoa que saiu contra ele, né? Isso que ele queria dizer. Levou cidade por cidade, mas cada cidade eles chegavam, Sayyida Zainab levantava, dava um sermão, esclarecia a situação. Vocês sabem quem é aquele em cima da lança? É o único neto do profeta. E o povo ficava. Falavam que eles são Khawarij, em árabe, que saíam da religião. Hereges, né? Em português, herege. Falavam assim. Então, quando Sayyida Zainab levantava e recitava versículos do Alcorão, o povo falava, mas falaram que eles são... Como ela está então recitando o Alcorão? Melhor que a gente, né? Então, esclareceu, explicou o que hoje está faltando. Hoje, propaganda de opressores é mais forte, né? Precisava pessoas dedicadas, né, neste caminho para mostrar. A gente não tem medo de falar a questão de Gaza, por exemplo, né? É muito importante. Tá, chegou até levaram, imagina, a gente falou, quem está acompanhando já sabe, a gente falou que de Arábia Saudita de hoje, a cidade Medina, Imam Hussein começou, foi para Meca, que são cidades com 300 a 400 quilômetros de distância. Daí de Meca foi para outro país, Iraque, né? Kufa, de Kufa para Karbala, que é 80 quilômetros mais ou menos a distância, foi martirizado.
Agora, capital desse Yazid foi onde? Foi na Síria. Outro país ainda, no Damasco. Então, ele tinha mandado para comandante dele, Omar bin Saad, que quando matou, manda a cabeça e a família dele, tudo para mim, no Damasco. Então, caravana foi cidade por cidade de Iraque, de Karbala até Damasco, né? Foram lá, e quando chegaram, aconteceu aquele sermão da Sayyida Zainab, né? Em frente de Yazid, que mostrou tudo, e Yazid ficou obrigado a mostrar arrependimento e jogou a culpa nas costas de aquele governador que ele tinha colocado em Kufa. Olha, hipocrisia. Covardia, não é, Molina? Não teve nem coragem para assumir os próprios atos, jogou nas costas de outro. Né? Mas isso foi efeito de quê? De sermão, da eloquência, né? Esclarecimento. Então, influenciou e mudou a história. Mudou a história. Eles queriam matar Imam Hussein, matar a história e mostrar como uma vitória para eles. Inclusive, quando entrou a caravana para Damasco, também aconteceu uma cena tristeza que nós também lembramos no próximo mês, depois de Muharram, quando chega Safar. No primeiro dia que chegou a caravana de Imam Hussein para Damasco, né? No Damasco começaram a dançar, começaram a mostrar felicidade e tudo por causa de matança do Imam Hussein, e foi muito pesado. Imagina uma família, crianças que estão em luto, né? Estão no luto, estão vendo ainda outras pessoas estão dançando e usando palavras que não é dignidade da família do profeta Muhammad, que sempre viveram em paz, viveram Tá. Daí Sayyida Zainab conseguiu mudar a história. Yazid ficou obrigado, jogou culpa nas costas de Ibn Ziyad, governador de Kufa, e falou, ele que fez isso, ele que fez, e ficou obrigado a devolver tudo que roubaram de tendas, porque na época nas guerras também era assim. Isso também foi um momento difícil. Estou falando muitas histórias que a gente não consegue contar aqui. Mas depois que mataram o Imam Hussein, atacaram para as tendas do Imam Hussein. Bateram as crianças, bateram as mulheres, roubaram as coisas que tinha na tenda. Triste. Que depois Imam Sajjad pediu tudo de volta e voltaram para visitar o Imam Hussein, que é outra coisa para outro programa falar. Certo. Nós temos alguns personagens também, como Habib ibn Mazahir e Muslim ibn al-Sajjad. O senhor poderia falar um pouquinho? Sim, Habib ibn Mazahir e Muslim ibn al-Sajjad são duas pessoas que foram companheiros do profeta e estavam no campo do Imam Hussein, entre seguidores e companheiros do Imam Hussein também, né? E foram martirizados neste caminho. São dois amigos, mas quando a história de Karbala a gente estuda, escrevem que até sobrancelhas de Habib ibn Muzahir era branco, era assim, comprida e branca, que ele fechava assim, amarrava. Um senhor de idade, mas ainda com um leão no caminho de Deus, que não conseguiam matar simples. Outro amigo, Muslim ibn al-Sajjad também. Então, Muslim e Habib, eu vou facilitar. Muslim e Habib é outro Muslim, né? Não é aquele representador de Imam Hussein. Esse Muslim ibn al-Sajjad e Habib ibn Muzahir são dois amigos de anos, desde a época do profeta, então mais de 50 anos. Eles estavam junto com o profeta, depois com o Imam Ali, depois com o Imam Hassan, e agora chegaram. São dois exemplos
de pessoas que viveram uma vida inteira, né, cheia de lealdade no caminho da Ahlul Bayt. Para nós são assim. Que até quando Muslim ibn Usaj primeiro foi martirizado, tem na história que Habib ibn Muzahir foi, né, até para conseguir o último momento dele. E falou para ele, como na tradição xiita, ser martírio ou martirizado, né, é uma honra, né, é um nível, é uma posição que não é para qualquer pessoa, né? No islamismo também é assim. Agora, esse Muslim está sendo martirizado no caminho de Imam Hussein. Habib está no campo, mas ainda não sabe vai ser martirizado ou não. Foi e falou, olha, você chegou à felicidade. Nós somos amigos. Fala para mim neste momento, dá um conselho para mim. O que você dizia para mim neste momento? Daí Muslim falou para Habib, imagina dois senhores, guerreiros ainda, neste campo. Muslim falou para ele, Usika bihadha al-gharib, eu te recomendo ficar ao lado desse homem, e mostrou Imam Hussein. Fica ao lado dele e dê sua vida neste caminho. Muito bem. Além desse exemplo, Maulana, nós temos muitos outros exemplos de comportamentos elevados, comportamentos altivos, Sim. aconselháveis, que a gente poderia trazer para o dia de hoje, ou para os dias de hoje, né? Quais seriam os sentimentos, os valores que o senhor destacaria, que são extraídos de Karbala e chegam ao mundo atual? A história de Karbala é muito interessante e atraente. Tem uma história que tem criança de colo, tem criança de 7 anos, tem criança de 11, tem de 16, tem adulto, tem jovem, tem mulher, tem tudo. O que você quiser de exemplos existe em Karbala. Existe na história de Imam Hussein. E tudo está registrado, né? Se quisesse destacar algumas características dos companheiros do Imam Hussein, eu ia dizer a lealdade no caminho do Imam Hussein e não se assustar, né, no caminho da verdade. Eu vou contar uma história. No caminho de Karbala, ainda Imam não chegou em Kufa. Dizem que ele estava no cavalo dele, daí aconteceu para ele uma visão. Ele viu que um ser está dizendo que essa caravana está indo e a morte está acompanhando essa caravana. Ele contou isso para o filho mais velho dele, Ali al-Akbar. Contou. Daí o Ali al-Akbar perguntou o que aconteceu, pai. Daí o pai contou a história, o que aconteceu. E quando contou a história, o Ali al-Akbar falou para ele, awalasna ala al-haq, nós não somos no caminho da verdade. O imam falou, sim, meu filho, nós estamos. Daí o imam Ali al-Akbar falou, lá no Bali bil Maut. Então, por que medo da morte? Não temos medo da morte. Se o senhor pudesse, Maulana, resumir em uma frase, né, essa dedicação e essa devoção dos companheiros e parentes do Imam Hussein alayhi salam durante Karbala, que frase o senhor usaria? Eu acho que tem muitas coisas o que podemos falar. Existe nas guerras na época era assim, que uma pessoa ia para o campo e uma pessoa do outro campo ia e eles guerreavam.
Isso. Foi, antigamente era assim. Agora, eu já indiquei que eles não estavam guerreando com a forma digna e legítima. Uma pessoa desse campo ia e 10 pessoas do outro campo matavam ele. Então não era assim. Mas era para ser um por um contra um. Mas eles, quando iam para campo, começavam a falar umas frases, umas poesias, como, não sei em português como se diz, podemos dizer slogan, uma coisa assim, que mostrar quem são. A gente diria em português, isso era comum na Idade Média, trovas. Trovas. Um fala de cá, o outro responde de lá, né? Como se fosse um diálogo em forma de poesia, um contra o outro. Mas esse foi uma apresentação de cada um dos companheiros, se apresentava. Tem uma Hussein, Entendi. Tem uma Hussein, mas na forma de poesia. Certo. Né? Um desses é para um adolescente de 11 anos. Perdeu o pai. No próximo programa vou contar a história dele, é muito emocionante. Mas ele tem uma frase quando apareceu no campo. Imagina, um adolescente de 11 anos. Amir Husseinun wa ni'mal amir. Amir Husseinun wa ni'mal amir. Que mostra o conhecimento desse adolescente. Só traduza, por favor. Amir Husseinun significa a minha guardião, o meu comandante é o Hussein e ele é o melhor comandante. Mas se a gente focar nas palavras em árabe, mostra o conhecimento desse adolescente, que nesta idade, como conheceu o imam do tempo e como se ofereceu para ser martirizado no caminho dele. Para mim, é muito profundo isso, muito profundo, porque nós estamos vivendo na época do nosso imam do tempo, mas vendo que muitas pessoas não sabem nada sobre ele. Maulana, muito obrigado mais uma vez. Shukran jazilan, ahlan wa sahlan. Um grande prazer tê-lo conosco, trazendo todo esse conhecimento desse momento tão nobre, tão elevado e tão importante na história do Islã, que é o momento da Ashura, e os ensinamentos que nós podemos extrair de personalidades como essas que o Maulana Sheikh Mohammed Reda nos trouxe nessa oportunidade. Fazemos então um convite para que você esteja conosco no próximo programa. Daremos continuidade a esse mês de reflexões, ensinamentos e aprendizagem sobre a Ashura. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.